Querido irmão, querida irmã, hoje São Lucas traz para nós um relato que, como os demais, se nos deve proporcionar interiorização, reflexão e melhores atitudes. É necessário que pensemos, e não pouco, sobre o falado, sobre o conteúdo daquilo que falamos, porque Jesus viveu uma experiência tumultuada. A situação ficou estreita para o lado dele, digamos de certa forma, quase que o evento da cruz era interrompido. Se daria de outra forma. Por quê? Por causa das palavras. Eu não acredito, isso não passa na minha cabeça, que Jesus falasse coisas indevidas, palavras indevidas. Não. Ele que é a palavra, é o verbo, ele não falava, ele não jogava a palavra fora. E eu creio que sua palavra deveria, historicamente, dentro do seu contexto histórico, e hoje, 2000 anos depois do seu evento histórico na Terra, ela ainda deve ser escutada. Ponto. Mesmo Jesus não jogando palavra fora, mesmo ele falando com sobriedade, com propriedade, com autoridade, ele tocou num ponto dentro da sua pregação, um ponto histórico. Nenhum profeta é aceito na sua terra. E ele, então, apropria-se de dois acontecimentos históricos que eram conhecidos, aquelas pessoas ali sabiam. Talvez não olhavam através da lente que Jesus colocou. O olhar que Jesus provocou para que eles vissem aqueles acontecimentos que ele usou como exemplos na sua pregação. Se até aquele instante Jesus estava sendo elogiado pelos ouvintes, e mesmo os seus opositores elogiavam-no, porque ele falava com autoridade, com propriedade. Ele não era incoerente com suas palavras. Ele falava aquilo que vivia, e aquilo que vivia era o que ele falava. Não haviam discrepâncias entre o que ele dizia e o que ele vivia. Então isso produzia uma admiração mesmo nos seus opositores. Se até aquele momento ele estava sendo elogiado, quando chegou neste ponto do seu discurso, da sua pregação, foi o suficiente para que todos na sinagoga ficassem furiosos. Foi o suficiente para que todos tirassem-no da sinagoga
e o levassem ao topo da colina, onde a cidade estava edificada para precipitá-lo. Mas ele passou pelo meio deles e foi embora. Ora, se isso aconteceu com Jesus Cristo, o que não pode acontecer comigo, com você, com todos nós? Que não poucas vezes falamos isso mesmo, né? Quantas e quantas vezes? A reação não pode ser outra. É um chamado, é uma lição para cada um de nós que comunicamos. É uma lição a cada um de nós que interagimos com as pessoas. Com toda certeza, esta quaresma se constitui para nós, não apenas esta, todas as quaresmas, se constituem para nós ontologicamente, intrinsecamente, uma oportunidade de conversão, de mudança de vida. E eu digo-vos que tenho a intenção, tenho a vontade de mudar de vida em todas as áreas da minha existência. Tenho necessidade de conversão em todas as áreas da minha existência. Inclusive no meu falar. Eu que muito falo, eu que muito comunico, eu que muitas vezes estou próximo, junto, estou falando para milhares de pessoas. Veja a responsabilidade que temos. Eu reconheço que há áreas da minha vida que precisam curvar-se a Jesus Cristo, precisam adorá-lo. Há áreas na minha vida que precisam urgentemente passar por uma grande transformação, no sentido de conversão. Não basta falar de Nossa Senhora, não basta rezar o terço, o Santo Rosário, as ladainhas de Nossa Senhora. É necessário muito mais que isto. O rezar deve ser o reflexo de uma conduta interior. E eu reconheço-me a cada dia, a cada instante, neste caminho de conversão que não posso deixar passar. Não posso deixar essa oportunidade passar. Não posso menosprezar esta quaresma. Mas um ponto interessante, voltando para a questão das palavras de Jesus, que provocou a fúria dos que estavam na sinagoga, o tirá-lo da sinagoga, o levá-lo ao topo da colina onde a cidade estava edificada para precipitá-lo. Querido irmão, querida irmã, hoje, seria a oportunidade de revermos o que falamos nos nossos canais. O que temos comunicado? Quantos de nós, queridos, quantos de nós que nos dizemos pregadores, filhos de Nossa Senhora, discípulos de Jesus Cristo, comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, quantos de nós que nos proclamamos pessoas salvas, cheias do Espírito Santo, usamos os meios de comunicação
para destilar ódio. Para promover conflitos. Para estabelecer, para constituir um tribunal que nós decidimos. Eu, através aqui do que vou falar para vocês, eu decido quem está na direita e quem está na esquerda, quem é salvo e quem não é salvo. Eu é que decido. E eu influencio. Não é o meu caso. Não é o meu caso, que o meu canal não está dando para influenciar. Mas quem tem uma grande projeção, mas eu também, não estou fora disto não. Eu também. Eu estabeleço na minha comunicação e, sobretudo, no meio que veicula a minha comunicação, aí eu estabeleço um tribunal. E eu uso a Bíblia, a palavra de Deus. Eu uso a fama, uso os holofotes que estão sobre mim. E daquele momento determino o certo, o errado. Tornei-me o juiz absoluto do servo alheio. Eu fico furioso, eu produzo fúria, eu arrasto as pessoas, levo ao topo da colina com a intenção de precipitá-las. Sim, as minhas palavras produzem isso, fazem isso, as minhas convicções. Eu acho que sou um muito bom, eu acho que sou muito conhecedor, eu acho que eu sou. Aliás, inclusive Deus, Ele é a minha imagem e semelhança, de tanto que eu sou. Importa que Ele calhe e eu fale. Importa que Ele desapareça e eu apareça. É isso que verificamos. Tenhamos cuidado. Porque se aqueles que falam a verdade com sobriedade experimentam o que Jesus experimentou, sobretudo aqueles que podem até estar usando a verdade, podem até estar falando a verdade, porém com intenções duvidosas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Olhemos para a mulher da palavra, Maria Santíssima, a mulher cheia do Espírito Santo, a mulher iluminada pelo Espírito Santo. Você já imaginou aquela cena lá em Caná? Se é lá no meu interior, lá no estado do Pará, na província do Pará, se minha mãe vem falar comigo e eu respondo-a da maneira como Jesus a respondeu, se é que entendemos como uma maneira agressiva, desrespeitosa, ela me sentava a mão por cima da cara, mas na hora. Não ficava para depois. Maria Santíssima, diante daquela resposta tão precisa, tão coerente, tão sóbria de Jesus,
Mãe, isso não é problema nosso. Minha hora ainda não chegou. Que temos nós com isso? Somos apenas convidados aqui. Que temos nós com isso? O problema não é de quem faz a festa, dá uma festa e não se programa, e não se organiza. Diante dessa palavra, Maria Santíssima não declina, Maria Santíssima não agride seu filho, Maria Santíssima não baixa a cabeça e fica envergonhada. Não. Diante daquela palavra de seu filho, ela diz uma outra palavra, dirigindo-se aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Maria Santíssima sabia que Jesus diria algo, que Jesus daria uma ordem, e esta ordem deveria ser obedecida por aqueles que a escutassem. Que palavra, queridos, aprendamos nesta quaresma. E eu, sobretudo, mais que todos vocês, preciso aprender com Maria Santíssima a dizer palavras que levem as pessoas a obedecer a palavra do Filho de Maria Santíssima. Não é à toa que Pedro dirá: para onde iremos nós, se só em ti a palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? É uma palavra doída, exigente, mas ele tem a palavra da vida eterna. Sobre todos nós, hoje sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.